Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos começar a trabalhar com um dos assuntos mais interessantes na parte de eletrônica analógica, que é quando o transistor funciona como amplificador. Hoje nós vamos construir esse circuito que vocês estão vendo aqui, que funciona como um amplificador de tensão e que é muito utilizado na etapa de pré-amplificação em circuitos de amplificadores de áudio. Como primeira etapa, nós vamos fazer a análise desse circuito analisando o ponto de operação do nosso transistor, ou seja, nós vamos fazer uma análise em DC, em corrente contínua, desse circuito aqui. Em corrente contínua, nós sabemos que os capacitores funcionam como circuitos abertos, então o nosso circuito equivalente se tornará esse circuito aqui, mostrado nessa figura 2. Esse é o circuito com polarização através do divisor de tensão, nesse caso formado aqui pelos resistores de 15K e de 2,2 kΩ, e nós já trabalhamos com um circuito semelhante a esse, mostrando passo a passo como resolver e analisar esse circuito na teoria. Para quem ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar listado aqui nos cards e você pode conferir maiores detalhes da análise desse circuito. Basicamente, o que nós precisamos fazer é iniciar encontrando o equivalente de TVNAM dos resistores de 15K e 2,2K, e esse equivalente vai ter como resistência de TVNAM o paralelo entre os resistores de 15K e 2,2K e como tensão de TVNAM a tensão no resistor de 2,2K. Como nós podemos ver aqui, é isso que nós temos, resistência o paralelo do 15K e 2,2K. Como são dois resistores, nós podemos resolver através lá daquela velha equação produto dividido pela soma, o que resulta em uma resistência equivalente de 1,92 kΩ. Já a tensão de TVNAM, aplicando o teorema do divisor de tensão, nós vamos ter que essa tensão, que é a tensão, relembrando, sobre o resistor de 2,2K, vai ser 12 volts vezes 2,2K dividido por 15K mais 2,2K. Essa equação que nós temos aqui, que resulta em um valor de 1,53 volts. A partir desses valores, nós podemos analisar a malha base emissor, que vai ser formada agora pela tensão de TVNAM, resistência de TVNAM diretamente conectada à base, por isso nós multiplicamos aqui pela corrente IB. Sempre temos uma queda de tensão entre base e emissor, aquele 0,7 da nossa junção PN. E como temos uma resistência no emissor, temos também que analisar e considerar a queda de tensão nesse resistor. Veja que aqui eu já fiz a transformação da corrente IE em função da corrente IB, multiplicando a corrente IB por 1 mais HFE. Como nós vamos utilizar na prática o transistor BC547B, nós já vimos que o HFE desse transistor ele é aproximadamente igual a 350. Então nós vamos utilizar esse valor e vamos determinar o valor da corrente IB. Substituindo os valores na equação da malha base emissor, nós chegamos a um caso em que a corrente de base vale 2,37 microamperes. Daquela relação entre corrente de base e corrente de coletor, basta multiplicar o valor da corrente de base pelo HFE que nós vamos encontrar a corrente IC. Nesse caso, nós temos aqui 350 vezes 2,37 micro, podemos fazer aqui na calculadora, 2,37 micro, resulta em uma corrente de 0,83 aproximadamente miliamperes. Essa é a nossa corrente de coletor. Já a corrente de emissor, nós vamos encontrar somando a corrente da base com a corrente do coletor, que resultou em uma corrente de 0,332 miliamperes. Então as correntes nos terminais do nosso transistor são essas correntes que nós acabamos de determinar. Vamos agora encontrar os valores das tensões nos terminais do transistor para compararmos com o que vamos encontrar lá na prática da nossa bancada. Rapidamente nós podemos determinar que a tensão no coletor é a diferença entre a tensão VCC e a queda de tensão no resistor RC. Substituindo então os valores, eu vou ter o meu VCC de 12 volts
menos 5,6 K vezes 0,83 micro resulta aqui em uma tensão de coletor de 7,35 volts. A tensão de emissor é a própria queda de tensão do resistor RE. Então eu vou multiplicar 1K, o meu resistor RE, por 0,832 mili, que resulta em uma tensão de 0,832 volts no meu emissor. A tensão VB é a própria tensão de TVNAN que nós já calculamos agora há pouco, 1,53 volts. Então esse transistor, nós podemos observar que pela polarização DC, ele está funcionando na região ativa, já que nós temos tensão de coletor maior do que tensão de base e tensão de base maior do que tensão do emissor. Então, nosso transistor funciona na região ativa, a região que nós podemos utilizá-lo como amplificador. Por fim, nós temos aqui a tensão VCE, dada pela diferença entre as tensões VC e VE, valendo a em torno de 6,5 volts. Como eu tenho um circuito alimentado com uma fonte de tensão simples de 12 volts, o valor VCE em torno de 6,5 está bem próximo ao centro dessa alimentação, que já é uma boa característica para o nosso circuito amplificador. Um detalhe que eu preciso avisar antes de iniciarmos a análise AC é que, para diferenciar as grandezas em AC e as grandezas em DC, todas as grandezas em letra maiúscula serão relativas à análise do circuito em corrente contínua. Quando nós passarmos para a análise em corrente alternada, nós vamos ter essas grandezas representadas pelas suas iniciais minúsculas. Concluída então a parte da análise de corrente contínua, vamos fazer a análise agora em corrente alternada do nosso circuito pré-amplificador. Então, em corrente alternada, nós vamos eliminar as fontes DC. Todas as fontes de tensão funcionarão como curtos-circuitos. Então, aqueles resistores que formavam a polarização de base do nosso circuito vão ficar em paralelo, assim como o resistor RC vai ficar em paralelo com o resistor RL. Da mesma forma, os capacitores em corrente alternada vão ser considerados curtos-circuitos. Isso vai acontecer sempre? Não, só em algumas situações que em um próximo vídeo nós vamos apresentar a vocês. O que é que vai acontecer nesse caso aqui? Veja que como eu tinha um capacitor em paralelo com o resistor RE, agora que esse capacitor funciona como um curto-circuito, esse resistor RE vai desaparecer do nosso circuito. Mas antes de iniciar a nossa análise, eu preciso utilizar um modelo para o nosso transistor apropriado para as análises em corrente alternada. Esse modelo é o modelo conhecido como modelo T do transistor para pequenos sinais, em que nós vamos utilizar aqui uma resistência dinâmica de emissor e uma fonte de corrente dependente para representar esse nosso circuito. Para encontrarmos então o valor da resistência dinâmica de emissor, nós vamos utilizar essa equação que define que essa resistência é dada pela tensão térmica, aquela que vale aproximadamente 25 mV para uma temperatura de 25 graus Celsius, dividido pela corrente de emissor. Veja o detalhe que é a corrente de emissor do circuito de polarização, ou seja, aquela corrente que nós acabamos de encontrar na análise DC do nosso pré-amplificador. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter que a resistência dinâmica do emissor vai ser dada por 25 mili dividido por 0,832 mili, equivale a aproximadamente 30 ohms. Então, essa é a nossa resistência dinâmica. Veja que substituindo os valores, nós vamos ter aqui o circuito para análise AC representado dessa forma, em que aparece aqui uma resistência de 50 ohms, que é relativa à resistência interna do gerador de funções que nós vamos utilizar. E outro detalhe importante que nós precisamos destacar é que no modelo do transistor, o modelo T que eu utilizei, eu não considerei o efeito Early desse transistor,
que seria um resistor em paralelo com essa fonte de corrente dependente. Então agora eu preciso encontrar o valor da corrente de emissor, ou seja, o valor da corrente que circula por esse resistor de 30 ohms, para a partir daí conseguir encontrar o valor da minha tensão de saída. Se nós analisarmos, nesse modelo T, a tensão na base do transistor é igual à tensão no emissor desse transistor. Então o que é que eu tenho? Eu vou construir um circuito equivalente entre esses dois resistores, 15K e 2,2K. Eu já sei que esse valor vale 1,92 kΩ, porque é o valor da nossa resistência de Thevenin, que nós já fizemos o uso dela lá na análise DC. Essa resistência, ela fica em paralelo com a resistência dinâmica de emissor refletida para a base, porque eu estou fazendo essa análise em função da tensão de base. E como é que essa resistência ela é refletida para a base? Como ela é uma resistência de emissor, para que ela seja refletida para a base, eu preciso multiplicar o valor da resistência, 30 ohms, por 1 mais HFE. Então, multiplicando o valor da resistência, 30, pelo HFE mais 1, nós vamos obter um valor de 10,53 kΩ. Então, se nós fizermos um equivalente desses três resistores, nós podemos encontrar o valor da tensão da base utilizando o divisor de tensão. Então, vou ter o equivalente dos três resistores, 1,92K em paralelo com 10,53K e a resistência interna do meu gerador de funções. Organizando isso em uma equação, veja que nós obtemos essa equação aqui para a tensão VB, que é a tensão na base e no emissor do nosso circuito aqui da análise AC. Então, substituindo todos esses valores e realizando os cálculos que vocês podem fazer com mais calma, nós temos que a tensão de base ela é igual a VI vezes 0,97. Se eu já sei a expressão para a minha tensão de base, eu posso encontrar a corrente que circula pela resistência dinâmica de emissor, dividindo esse valor da tensão de base pela resistência de 30 ohms. Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar que a corrente de emissor vale VI vezes 0,3233. Mas no meu modelo, eu preciso da corrente IC. E aí nós vamos utilizar a relação entre essas duas correntes, que é dada pelo parâmetro alfa, 1 mais HFE dividido pelo HFE, para encontrar a expressão da corrente IC em função da tensão de entrada do nosso sinal. Então, com isso, nós encontramos um valor de IC que é dado por VI vezes 0,3224. Se eu analiso mais uma vez o nosso circuito, é simples de observar que a tensão V0 ela vai ser igual à tensão nessa resistência equivalente composta pelo resistor de coletor e pela resistência de carga, que eu estou considerando aqui, que vai ser uma resistência de 10 kΩ. E qual é a corrente que circula por esse equivalente? Essa corrente nada mais é do que o inverso dessa corrente da fonte de tensão dependente, ou seja, a tensão V0 vai ser dado por menos IC vezes a resistência de coletor em paralelo com a resistência de carga. A resistência de coletor em paralelo com a resistência de carga resulta em um valor de 36 kΩ e multiplicando esse valor pela expressão da corrente IC, nós vamos ter que o V0 é igual a menos VI vezes 116,076 para esse nosso circuito. Mas sempre que nós analisamos um circuito amplificador, é importante termos como padrão a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Então nós podemos encontrar essa relação dividindo ambos os lados dessa equação por VI e nós vamos ter o nosso ganho de tensão sendo igual a menos 116,076
volts por volts é o nosso ganho de tensão do circuito amplificador. Veja que ele é negativo, já que no nosso circuito nós estamos entrando com um sinal na base do transistor e colhendo a saída a partir do coletor. Como nós já sabemos, entrada na base, saída no coletor, gera um defasamento de 180 graus. Vamos ver essa simulação funcionando lá no LTspice antes de irmos para a bancada. Esse aqui é o nosso circuito no LTspice, alimentação simples de 12 volts. Como sinal de entrada, eu estou utilizando uma onda senoidal de 100 mV e 1 kHz de frequência, fornecida por uma fonte que tem uma resistência interna de 50 ohms. Para conectar essa tensão ao meu circuito pré-amplificador, eu utilizei aqui um divisor de tensão formado por esses resistores R6 e R7, de modo que eu tenho uma tensão de aproximadamente 10 mV como entrada do meu circuito do pré-amplificador. Antes de vermos a análise aqui dos gráficos, vamos ver a análise do ponto de operação desse transistor. Então, como nós sabemos, na análise DC, os transistores funcionam como circuitos abertos. Então, vou eliminá-los aqui da minha simulação e vamos fazer agora uma simulação em DC. Então, veja, tensão de coletor 6,89 volts, tensão de base 1,53 e tensão de emissor 0,91 volts, todas muito próximas aos valores que nós encontramos lá na teoria. Quanto às correntes, nós temos uma corrente de coletor de 0,91 mA, corrente de base de 1,83 microamperes e corrente de emissor de 0,914 miliamperes. Todos esses valores também muito próximos aos que nós obtivemos lá na teoria. Vamos retornar agora com os nossos capacitores para realizar a análise em AC. Então já tenho aqui uma simulação transiente em 20 milissegundos, executando aqui a simulação. Veja que eu tenho, após aquele meu divisor de tensão, uma tensão de entrada de 10 mV e na saída do meu circuito uma amplificação bem evidente que nós podemos visualizar aqui melhor com o cursor, com o valor de 1,051 volt. Então, o ganho no simulador seria 1,051 dividido por 10 mili, 105,1 volt por volt, muito próximo ao valor que nós obtivemos lá na teoria. Então agora vamos ao que interessa, vamos ver esse circuito funcionando na bancada e analisarmos ponto por ponto o comportamento da tensão nesse circuito. Tá aí o nosso circuito, pessoal. Nós temos ao lado esquerdo desse circuito os resistores que fazem com que a tensão do gerador de funções seja em torno de 10 mV na entrada do nosso circuito amplificador, capacitores de desacoplamento e o capacitor do emissor, que é o capacitor que realizará a conexão em AC do terminal do emissor ao terra desse nosso circuito. Eu vou iniciar aqui conectando a alimentação do meu circuito e já vou conectar também a entrada do meu gerador de funções. Nós precisamos fazer com que esse sinal tenha a mesma referência, então conecto no mesmo GND e o gerador de funções será conectado a esse ponto do circuito, na entrada daquele nosso divisor de tensão, como já explicado. Para analisar os sinais, nós vamos conectar duas entradas do osciloscópio, uma entrada aqui na saída do nosso divisor de tensão, conectar a garrinha de jacaré
e uma outra entrada, monitorando a saída do nosso circuito amplificador. Então essa é a nossa montagem, mas antes de analisarmos o comportamento de amplificação, vamos analisar o comportamento em corrente contínua desse circuito. Nós já sabemos que em corrente contínua os capacitores não serão conectados ao circuito, então desconectando os nossos capacitores, posso deixá-los aqui para reconectá-los em breve e posso agora, com o uso do multímetro, realizar essas medições. Iniciando as medições aí pelas tensões nos terminais do transistor, nós vamos encontrar uma tensão de coletor de 6,56 volts, tensão de base 1,42 volts e tensão de emissor 804 milivolts, muito próximo aos valores que nós obtivemos tanto na teoria quanto na simulação do LT-Spice. Vou conectar agora o meu multímetro para medir as correntes. Como eu tenho, de acordo com a teoria, correntes em microamperes, eu já posso fazer essas medições dessa forma. Então, para medir a corrente de base, nós vamos desconectar esse cabinho amarelo mais forte e fazendo essa medição, nós teremos um valor de 2,31 microamperes, exatamente o valor da nossa teoria. Retornando o cabinho ao circuito, podemos agora fazer a medição da corrente de emissor. Então posso retirar o resistor de 1 kΩ do circuito, conectá-lo momentaneamente a esse ponto e realizar a medição dessa corrente. Então, desse ponto até o GND do nosso circuito, nós vamos ter uma corrente de 727 microamperes. Então, como nós podemos observar, os valores que nós obtivemos na análise DC estão muito próximos dos valores que encontramos na prática aqui no nosso circuito. E agora vamos passar para a análise em corrente alternada, verificando o funcionamento desse circuito como um amplificador. Circuito restabelecido, pessoal, todos os capacitores no lugar. E agora vamos verificar na tela do osciloscópio o comportamento do nosso sinal. Eu conectei o canal 1 à entrada do meu gerador de funções e o canal 2 do osciloscópio está conectado à saída do nosso circuito amplificador. Veja que eu tenho aí agora o sinal em amarelo de aproximadamente 11 milivolts e o sinal em azul, a saída do meu amplificador, um comportamento bastante linear. Nós observamos pequenas diferenças em relação à distorção entre esses dois sinais e eu tenho um valor de 1,03 volts na saída. Então o ganho real do nosso circuito está muito próximo ao valor que nós calculamos, os 116 volts por volts. Nós temos um valor ligeiramente menor, tanto pelas imprecisões dos nossos modelos, quanto dos próprios instrumentos de bancada, mas temos um comportamento muito próximo ao encontrado na teoria. Nesse momento, a nossa entrada é uma entrada com frequência de 1,5 kHz e que nós podemos variar, e veja que não há alteração considerável em relação ao ganho do nosso circuito. Eu já estou aqui em 23 kHz e continuo com uma saída ali em torno de 1 volt. Ou seja, eu já ultrapassei as faixas de áudio para esse sinal
e eu tenho aí o funcionamento do circuito de maneira adequada. Vou retornar a minha frequência para valores mais baixos. Então veja que com a frequência de 1,9 Hz o nosso amplificador ele praticamente não está funcionando, não está amplificando. Mas à medida que eu vou aumentando o valor dessa frequência, o nosso circuito ele já passa a funcionar. Veja que aqui em 15 Hz eu já tenho um ganho no meu sinal, e à medida que vou aumentando essa frequência, entrando a partir de agora na faixa de áudio, eu já tenho aqui uma entrada de 12 mV e uma saída de 320 mV, então já tem uma amplificação, e esse foi o funcionamento do nosso circuito. Um circuito bastante simples, mas que atende a todas as expectativas que nós poderíamos ter. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se gosta de amplificadores, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que nós ainda vamos trazer muito conteúdo de amplificadores e de circuitos para áudio aqui no canal. Valeu e até o nosso próximo vídeo.